Sabe, quando alguém fica doente, o que será que está acontecendo lá dentro, bem no nível das células? E se a gente pensar que a doença não é apenas um evento isolado, mas sim uma batalha constante travada numa escala que a gente nem consegue enxergar? Pois é, vamos mergulhar nessa ideia e dar uma espiada nessa guerra incrível que acontece dentro do nosso corpo a todo segundo. Olha, por muito, muito tempo mesmo, a doença foi um baita mistério. É só pensar na peste negra ou em outras grandes epidemias. Sem o conhecimento que temos hoje, a explicação mais lógica estava no sobrenatural. A doença era vista como um sinal de desaprovação dos deuses, sabe? Uma maldição, um castigo divino. Essa pergunta muda o jogo completamente. Foi com ela que a ciência começou a trocar a superstição pelo microscópio. E aí, passamos a enxergar a doença não mais como um castigo, mas como um processo biológico, um processo super complexo e, vamos combinar, fascinante. E essa visão evoluiu bastante, viu? Na antiguidade, como a gente viu, tudo era culpa de deuses e maldições. Já no Renascimento, o corpo era visto como uma máquina. Ter saúde era simplesmente não ter nenhuma peça com defeito. Bem mais para frente, em 1947, a Organização Mundial da Saúde ampliou o conceito, falando de bem-estar físico, mental e social. E hoje, a visão é ainda mais refinada. Saúde é um estado dinâmico, uma adaptação constante ao ambiente. E a ciência que nos dá toda a estrutura para entender a doença é a patologia. Ela não pergunta só o que é, ela vai além. Ela quer saber por quê e como. A patologia investiga as causas, os mecanismos de como a doença se desenvolve e as alterações que ela causa nas nossas células e no corpo todo. E o que é muito interessante aqui é como a patologia organiza o conhecimento. Ela analisa a etiologia, ou seja, a causa, a patogênese, que é tipo o passo a passo da doença, e as alterações tanto na forma, que são as morfológicas, quanto na função, a fisiopatologia. É basicamente um mapa completo do processo de adoecimento. Então, a ideia central é esta. Ter saúde não é viver num estado de paz absoluta, mas sim o resultado de uma batalha constante. De um lado estão os agressores, do outro, as nossas defesas. É o equilíbrio dessa balança que define se o corpo está saudável ou doente. E quem são os combatentes? Bom, os agressores podem vir de fora, vírus, bactérias, toxinas e até mudanças de temperatura. Nossas defesas formam um verdadeiro exército interno, barreiras físicas como a pele, a incrível resposta imune e sistemas de reparo que neutralizam ameaças sem parar. E por falar em exército, o sistema imunológico é a nossa tropa de elite. Essa imagem aqui ilustra isso de forma brilhante. Uma célula de defesa em ação, literalmente capturando um invasor. É uma guerra acontecendo num nível que a gente nem pode ver. E essa defesa tem várias estratégias. A imunidade inata é a resposta imediata, a primeira a chegar na confusão. Já a imunidade adaptativa é mais lenta, mas muito mais específica, e ela cria uma memória para o corpo reagir mais rápido da próxima vez. E a fagocitose é o ato final, células especializadas que literalmente engolem e destroem o inimigo. Nosso sistema de defesa é incrível, mas ele não é infalível. E a pergunta que nos leva ao próximo ponto é justamente essa. O que acontece quando a agressão é forte demais ou dura tempo demais? E nossas defesas não dão conta do recado. A resposta é a lesão. Quando o agressor supera a defesa, ele deixa sua marca. Uma lesão é a manifestação física desse desequilíbrio, um dano visível nas nossas células e nos nossos tecidos. Mas calma, nem toda lesão é uma sentença de morte para a célula. O primeiro estágio do dano é o que chamamos de degeneração. Pense nela como um grito de socorro da célula. É uma lesão reversível. Se o agressor for removido a tempo, a célula consegue se recuperar e voltar ao normal. Mas como esse grito de socorro da célula se manifesta? Vamos conhecer agora 3 dos tipos mais comuns de lesão reversíveis, que envolvem o acúmulo de água, de proteína e de gordura. Começando pela degeneração hidrópica, que também é chamada de tumefação celular. Ela é a lesão reversível mais comum de todas. Basicamente, a célula incha de tanta água. Isso acontece quando seu delicado equilíbrio de água e eletrólitos é quebrado. Essa imagem aqui ilustra o mecanismo perfeitamente. À esquerda, a gente vê a bomba de sódio e potássio. Ela gasta energia, o tal do ATP, para manter o equilíbrio de sais. Agora, se essa bomba falha, o sódio se acumula dentro da célula e, por osmose, ele puxa a água para dentro. O resultado é o que a gente vê na direita, células do fígado completamente inchadas, cheias de água. Então, para resumir,
A causa é, quase sempre, uma crise de energia na célula ou um dano direto na sua membrana. O resultado é o inchaço. E o mais importante de tudo, se o problema for resolvido, a célula pode se recuperar por completo. Vamos para o próximo tipo. O termo hialina vem do grego e quer dizer algo como vítreo, e é exatamente assim que a célula fica. Nessa degeneração, o que acontece é um acúmulo de proteínas que, vistas no microscópio, dão um aspecto brilhante, homogêneo e rosado. Isso não é só teoria, não. À esquerda estão os corpúsculos de Mallory-Denk, que são esses aglomerados de proteína no fígado de pessoas com doença hepática alcoólica. À direita, os corpúsculos de Russell, que aparecem em células de defesa quando elas ficam tão cheias de anticorpos que não conseguem mais exportá-los. São sinais visuais de que a célula está sob estresse. E por último, temos a degeneração gordurosa, ou esteatose. Como o nome já diz, é o acúmulo anormal de gordura dentro das células. Isso pode acontecer em vários órgãos, mas o fígado é o principal palco, já que ele é o grande centro do metabolismo de gorduras no corpo. O processo é bem direto. Um agressor, como o álcool, por exemplo, bagunça a linha de produção metabólica da célula. A célula recebe a gordura, mas não consegue nem queimar para gerar energia, nem empacotar para mandar embora. O resultado inevitável? A gordura começa a se acumular em pequenas gotículas que só vão crescendo. E as causas são muito relevantes hoje em dia. O consumo excessivo de álcool é um fator clássico. A hipóxia, que é a falta de oxigênio, também impede a queima de gordura. Obesidade e síndrome metabólica também são causas muito importantes. E olha que curioso, até a desnutrição proteica pode causar esteatose, porque sem proteínas, o fígado não consegue criar as embalagens para exportar a gordura. E isso nos traz de volta ao ponto central. Essa citação resume tudo. Não existe um interruptor de ligado e desligado para a saúde. É um processo contínuo, uma dança complexa entre agressão, defesa, lesão e reparo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se essa batalha microscópica é a norma, e se nossas células estão sempre se adaptando e se recuperando de pequenas lesões, então ser saudável talvez não seja a ausência de luta, mas sim a capacidade de continuar lutando e vencendo. O que isso de fato significa para cada um de nós?